Oi, mais uma vez. A gente volta aqui com mais um episódio especial do podcast da Microempa, esses episódios em que a gente está falando de reforma tributária. E no episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre Simples Nacional, algumas mudanças da reforma tributária. Então, você que não assistiu o episódio completo, volta ali no nosso canal, assiste, porque o episódio está também incrível. E agora, nesse podcast aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre emissão de nota fiscal, porque isso tem dado um pouquinho de incerteza ou insegurança de muitos empresários, isso porque a gente já entendeu, a reforma tributária, ela passa muito mais do que só uma obrigação operacional. Ela muda processos, documentos fiscais, sistemas, procedimentos, tudo isso vai mudar na rotina. E aí, quanto antes esse empresário estiver preparado para essas mudanças, melhor. Então, esse é o nosso papel aqui quanto Microempa dentro dessa conversa, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, roda a vinheta que a gente já volta pro bate-papo. Oi, mais uma vez, eu sou Felipe Zardim da Rabiscos Marketing, diretor de comunicação da Microempa, e hoje eu tô aqui para bater um papo com especialistas. A gente está falando de reforma tributária e nesse episódio em específico a gente vai falar de nota fiscal. Eu tô mais uma vez aqui com o Vinícius, vice-presidente da Microempa, que vive isso no dia a dia através da sua empresa da Conacer. Vini, dá um oi aí pro pessoal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Lídio. Boa tarde, Ana. E uma boa tarde, né? Uma saudação para todos os associados aí da Microempa. Ok, para falar com a gente também aqui um pouquinho sobre reforma tributária, eu tô com a Lidiane Scopel, ela que é vice-presidente na Microempa também, do Conselho Fiscal, e que tem aí conhecimento, expertise em gestão financeira, controladoria, auditoria. Lid, dá um oi pro pessoal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast. Tenho certeza que vai ser bem produtivo e enriquecedor o nosso tema de hoje. E a grande expectativa desse bate-papo é com a Ana Gasperinha, ela que é a nossa prof, especialista em ICMS, IPI, direito tributário, conhece muito bem essas questões, né, por estar também no dia a dia ali, trabalhando com as empresas dentro dessa parte de treinamento ou consultoria, falando sobre esse tema que vai ser o nosso centro, né, de discussão aqui. Então, Ana, dá um oi aí pro pessoal que está nos assistindo. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente para nós tratar desse assunto que é tão falado, né, tão complexo, né, mas que a gente, com tudo com calma, a gente consegue resolver. Estamos aqui para tentar passar uma mensagem que você consiga, né, levar o seu dia a dia mais leve, né? Isso aí, então sem mais delongas, eu já vou direto para ti, tá, Ana? Tá bom. A gente tá falando muito de reforma tributária e automaticamente a gente já lembra. Imposto, a gente lembra alíquota, regime de tributação, e a gente vê falar muito sobre isso, mas tem outras questões aqui que emissão de documentos fiscais, por exemplo, que pouco a gente ouve falar, mas faz parte da rotina do dia a dia e tem característica muito importante que o empresário tem que ficar de olho sobre isso. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: o que muda quando a gente fala em emitir uma nota fiscal durante esse período de transição para a reforma tributária? Muito boa pergunta, Felipe. Então, antes de nós começar a falar o que é a nota fiscal agora, nós temos que entender primeiro, todos nós, né, contabilidade, o empresário, quem trabalha no fiscal, entender essa mudança radical que tem que hoje, como você começou falando ali, a nota fiscal não é mais um simples documento para transportar uma mercadoria, que era o que nós tínhamos até hoje, né? Para poder circular uma mercadoria, nós precisava ter um documento fiscal para, né, poder levar até lá. E era isso. E depois se contabilizava, enfim, né? Mas sem assim aquela grande preocupação. Hoje, a partir da reforma tributária, muda totalmente esse conceito, porque a nota fiscal, ela é o principal documento, ela é o principal documento acessório da reforma tributária, porque daqui a pouco vai deixar de existir o SPED fiscal, vai deixar de existir SPED contribuições, está tudo centralizado na nota fiscal. Então, um erro na nota fiscal é ali que o fisco vai buscar as informações que ele precisa, né? E a partir dali também vai para o apuração assistida.
Então, veja, no momento que eu errei uma nota fiscal, eu errei a apuração assistida, eu errei o meu apuração assistida e acabei errando a apuração assistida do meu cliente também. Uhum. Então, a nota fiscal, ela tem que sair corretamente e nós entender que a nota fiscal não é mais um simples documento para circular a mercadoria, e sim são as obrigações acessórias todas ali junto, no mesmo, no mesmo, como é que assim? Documento. No mesmo documento, Uhum. no mesmo XML, Uhum. dali que o fisco busca as informações. Pode complementar. Isso. Vai ter uma validade jurídica importante em toda essa emissão de documentos. Como a Ana colocou, a apuração assistida, ela é uma realidade. As datas dela é até o dia 25 de cada mês. Então, se você emitiu nota errada antes do dia 25, a apuração assistida não vai receber esses créditos. Se o código do Classe Trib lá dentro da nota fiscal não estiver preenchido corretamente, também vai estar Errado. prejudicando o débito e o crédito de quem for utilizar esse sistema. Felipe, só para contextualizar aqui rapidinho, né, para quem está nos vendo aí, ouvindo, apuração assistida, né, que nós estamos falando que seria. Uhum. Hoje, nós contadores, a gente recebe as informações, importamos ou lançamos nas obrigações e nas declarações mensais, os SPEDs, a GIA, e a gente tem essa conferência, pois a gente lança, importa e confere. A Uhum. partir da reforma tributária, a apuração assistida, a Receita Federal pega esses dados automaticamente da nota fiscal Uhum. e ela lança o que eu vou pagar de imposto, o que eu vou me creditar de imposto. E quando eu estou mandando essa nota para o meu cliente com a CBS, a IBS destacada, ela escrito, o que é destacada? Lá no campinho da nota, lá que tem CBS e IBS, vai estar escrito lá o valor da operação de CBS e IBS. Eu estou dizendo para a Receita Federal que é esse valor que meu cliente irá se creditar. Então, se eu não cuidar ali, todos os campos estiverem corretos, eu posso estar pagando mais imposto, eu vou estar fazendo com que meu cliente pague mais imposto também. Então, se tem uma promessa que vai ser mais fácil a vida dos contadores, aqui também vai uma dica para os contadores quando funcionar, né? Se a nossa querida Receita Federal fazer com que funcione, né, a apuração assistida, não é simplesmente apurar e lançar. A gente vai ter que conferir tudo isso bem certinho. E os Daqui a pouco vai ter que sistemas. retroagir lá para a nota fiscal para ver se está sendo emitido certo. Então, existe isso. uma grande desafio de consultoria junto aos nossos clientes para que realmente esteja sendo feita essa nota de forma correta, né? Isso aí. Exatamente. E até porque hoje, quando a gente emite uma nota fiscal, no momento que eles estão disponibilizando, que eles estão assinando, né, estão disponibilizando ali a nota, é questão de segundos, né? E nessa mesma questão de segundos, a nota fiscal fica autorizada, imediatamente dispara o meu débito para o meu apuração assistida e dispara o teu crédito para o teu apuração assistida de imediato. Por isso que não tem como tu fazer algo diferente. Então, nessas notas fiscais agora já vão ter que estar para esse ano de 2026, que já foi o ano teste, tem que estar contemplado lá IBS e CBS, né? Claro, já praticamente acredito que todos os nossos os contribuintes, né, já se organizaram para isso, porque é fundamental que esses campos estejam funcionando corretamente. Tanto é que nesse ano 2026 a gente teve lá umas alíquotas teste, 0,1 para o IBS, 0,9 para a CBS, porque o fisco, o governo, ele está fazendo também testes para ver como é que vai ser recepcionado tudo isso, né? Então, no momento que eu errei, aí, bom, depois nós vamos falar na próxima situação ali, e vai ter uma como é que você assim, diríamos um transtorno gigantesco, tanto para o emitente quanto para o destinatário, porque é através da nota que vai para a apuração assistida. E como a Lídia, acho que falou aqui, o Vini, que a apuração assistida é o governo que faz, através do XML. Ele recebe o XML da nota e aí o sistema do governo já passa para a apuração assistida. Então, já é
na hora da emissão da nota, né? Que vai Isso já aí. para essa. E dia 25, vai lá, aperta o DARF, pagar imposto. É. Já no E dia 25 já- vem a coisa, apuração já- mensalmente. É. Vai Isso vir aí. mensalmente É. e também tem mais uma situação que já é para Uhum, todos, né, que é. estão nos assistindo também Sim. saber que tem essa situação que eu não sei se fica no escritório de contabilidade ou se fica na empresa. Uhum. A conferência. Esta conferência do apuração assistida, olha, dependendo do movimento da empresa, eu diria que teria que ser Ser diário. diariamente. É, Uhum, por quê? diário. Porque eu tenho que ver meu apuração. E daí, então não precisa mais a contabilidade fazer uma apuração dos impostos? Claro, que alguma coisa precisa nós ter em mãos para poder conferir. Uhum. E aí eu acho que vem, né? Isso, até porque existem fora o IBS e CBS, tem toda a contabilização, tem todo o outro sistema contábil que precisa ser alimentado, né? Não só falando Isso, de impostos, né? Muito bem, Lídia, porque até Uhum. porque o IBS e CBS que nós estamos falando, que a gente já chegou falando do IBS e da CBS, né? E os nossos telespectadores daqui a pouco querem. Mas de onde que surgiu tudo isso? Isso aí. Né? Então, o IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS. Então, esse nós ainda temos uma folguinha até 2029, que começa ali, então, né? Os percentuais de ICMS descerem e subirem os do IBS. Por outro lado, nós temos a CBS que vai substituir o PIS e a COFINS. E esses já é em 2027. Já vamos trabalhar com ele de imediato, né? Então, temos que estar organizados. Então, tudo isso acaba sendo dentro de um procedimento para ter um melhor controle, realmente, um melhor controle Uhum. fiscal, um melhor controle aí de informações para dentro Isso. do que está sendo trabalhado dentro das empresas, é isso? Exatamente, né? Temos que ter um controle, algo que nos favoreça a uma melhor conferência dentro da apuração assistida. E a apuração assistida, o governo vai disponibilizar, tem um prazo, tudo tem prazo ali, né? Agora, assim, de cabeça eu não lembro os prazos, mas é no mês seguinte, ele vai te disponibilizar a apuração assistida. Vai te dar um prazo para te devolver, entre aspas, né? Assinar Uhum. e tal. E aí, se você não teve tempo de conferir, o que vai acontecer? Ele diz que tu confessou a dívida juridicamente. Se estava errado o valor que eu tinha para pagar, vamos dar um exemplo bem, né, assim, uma coisa assim, bem preocupante, na verdade, né? Uhum. Por exemplo, eu tinha lá R$ 1.000 para pagar de CBS. Eu não tive tempo de conferir a apuração assistida. Encerrou o prazo, o fisco entendeu, eu confessei, tá tudo certo, é aquilo mesmo que eu tenho que pagar. E, na verdade, eu tinha 1.000 para pagar e lá na apuração assistida tinha 10.000. O que eu posso fazer? Eu não conferi, eu vou ter que pagar os 10.000. E aí tem instrutores dizendo por aí que Uhum. depois tu nunca mais resgata esse dinheiro. Também não, né? Claro, no mês seguinte tu vai correr atrás do prejuízo, é claro, né? Uhum. Só que existe uma outra situação aí também que, nesse exemplo que eu dei, eu tinha que pagar 1.000 e eu acabei pagando 10.000. Se tiver uma contrapartida, por exemplo, meu destinatário, ele tinha que ter feito um crédito de 1.000. Mas chegou lá 10.000. Claro, gente, isso é difícil acontecer, mas é um Uhum. exemplo. Então, no momento que eu percebi que eu paguei 10.000, eu vou fazer o estorno, né? Claro, uma nota fiscal para corrigir isso Uhum. aí. Mas antes disso, eu tenho que saber se o meu destinatário não aproveitou aquele valor. E aí vem a conversa. Você aproveitou? Sim. Tá, mas tu viu? Eu tenho que fazer uma nota para te estornar. E se ele disser não quero estornar? Eu não tenho direito daquele crédito. Paguei e deu. Claro, é difícil Uhum. acontecer. Mas ele tem que aceitar, fazer o aceite da nota fiscal que eu fizer para estornar uma nota fiscal de crédito para mim, que vai ser o débito dele, né? Então, existe também esta situação que é um pouco desconfortante, eu acho, né? Uhum. Tu ter que estar perguntando, claro que se ele aproveitou indevidamente, ele vai pagar por isso é óbvio, né? Porque ele fez um crédito indevido. Sim. Mas pode existir essas, né, essas entrelinhas aí, né? Eu acho que o que fica claro, assim, é que é uma mudança extremamente importante isso para os empresários, né? Porque não é só atualizar o sistema e continuar emitindo a nota fiscal como se nada fosse normalmente, né? Ela É tem verdade. características importantes que tem que ficar de olho. E durante esse processo, né, da transição para a reforma tributária, a gente vai conviver também com alguns documentos novos, alguns termos novos. Eu quero entrar aqui também para o pessoal conhecer um pouquinho sobre esses dois, né?
notas operacionais de crédito e débito. Se a gente olhar para esse conceito, sobre o que a gente está falando aqui, Ana? Muito bem. Nota de débito e crédito. Que situação que nós temos, né? Porque o que acontece? Na legislação anterior, o que acontecia? Nós ia fazer o fechamento no final do mês lá, dava um erro na GIA, um erro no SPED. O que nós fazia? Manualmente, a gente acertava, ia lá, buscava o erro, acertava. E aí, muitas vezes, acertava no último dia da entrega, né? Da GIA, do SPED, mas tá tudo certo, foi embora. Acertou. Agora não. Nessa virada, se eu tiver algum erro, lá no meu apuração assistida, que nós já falamos na apuração assistida, é com nota fiscal que eu vou acertar. Nota fiscal de débito, nota fiscal de crédito, para poder fazer os acertos do que aconteceu. Então, eu fiz um crédito a maior, vou fazer uma nota fiscal de débito. Eu fiz tá. E aí, tu me pergunta, acho que tu já vai perguntar, talvez, sobre quando que eu vou começar a fazer isso? Isso. Eu ia te perguntar os prazos. Quando que eu vou fazer essa adequação? Quando que eu posso fazer Como isso, é que vai? né? Isso. Bom, então, tudo isso já tinha prazo, né? 3 de agosto. E aí, bem no finalzinho do mês de julho, né? Saiu uma prorrogação. Então daí, olha só, teve 2 momentos. O momento de um ato ali do Comitê Gestor e da Receita Federal, que os prazos prorrogaram para janeiro. Então, 1º de janeiro, fazer essas notas fiscais aí. Só que logo veio a nota técnica 1.51 e tirou o prazo. Então, nós estamos sem prazos para começar a trabalhar essas notas. Inclusive, que eu não sei se já foi falado em Simples Nacional dessa situação, Simples Nacional era para começar a usar o IBS e CBS nas suas notas fiscais a partir de janeiro. Também não tem mais data. Nós estamos numa insegurança de datas, entende? Então, por enquanto, não tem data. Agora, para as notas fiscais de débito e crédito, tem várias situações para fazer essas notas, que acredito que daqui a pouco você até vai me perguntar, mas eu quero me enxugar um pouco a minha resposta. Até para entender e agrupar, né? Lógico. Então, para entender, saiu um ajuste 49, de 2026. Esse ajuste, ele veio regulamentar algumas situações da nota de débito e crédito. Por exemplo, venda para entrega futura, baixa de estoque, se acontecer uma situação de roubo, né? Alguma coisa assim. Então, está regulamentando umas 5 situações, mais ou menos, de nota fiscal de débito e crédito. As demais ainda não estão regulamentadas. E essa regulamentação é para... Ponto de interrogação. Sim, não se sabe. Até ia te questionar, Ana, juros, descontos, operações de devolução de produto, fez uma devolução de produto, mas não devolveu o produto, se perdeu e ficou um crédito. Também se usa essas notas de débito e crédito. Também, nota fiscal de débito de crédito. Você falou muito bem sobre nota fiscal de multa, de juros. Está na nota técnica que a gente tem que fazer uma nota fiscal de débito ou crédito, dependendo da situação, para multas e juros, né? Muito bem. A gente tem um entendimento, mas ainda não foi regulamentada. Qual é o entendimento? Numa nota fiscal de venda, por exemplo, no boleto, lá está escrito que se você não pagou dentro do prazo, você deve pagar um juro sobre isso. Vamos fazer de conta que você me pagou ali R$1.000 de juros. Sim. Isso é oneroso. E a legislação fala muito do que é oneroso. É oneroso. Eu recebi esse dinheiro. Então, eu vou fazer uma nota fiscal de débito e pagar CBS, enquanto não tiver o IBS, depois CBS e IBS, nesse valor desse juros ou dessa multa. Claro, eu estou falando o entendimento que a gente tem até agora, porque não foi regulamentado ainda, né? Mas as notas técnicas já têm previsão de fazer a nota de juros, a nota de multa. Das devoluções e as devoluções, aí a devolução, ela não vai mudar muito daquilo que existe hoje. Quando tu faz uma devolução, tu está fazendo uma cópia fiel da nota fiscal de compra, no caso, né? Sim. Então, ali tu vai fazer uma nota fiscal. Se eu estou te devolvendo, eu faço a nota fiscal de devolução. Em algum motivo, lá também é tu que vai fazer a nota, por exemplo, a recusa.
Vem com a mesma nota. Né? Sim. Esta já está regulamentada através do ajuste 49. Uhum. Então, vou fazer a minha nota fiscal de entrada e vou tomar o direito dos créditos que saíram na outra nota, né? Então, ali está tudo certo, essa saída também. E além dos prazos que a gente já trouxe aqui, eu ia também trazer um pouquinho sobre essa questão dos sistemas, né? É necessário um sistema próprio? Como é que vai funcionar também essa característica de sistemas para a emissão da nota? Outra pergunta importante, hein? Sistema. Pois bem, primeiro, tu tem que saber, claro, a gente tem que saber qual o tipo de nota que nós vamos emitir, porque tem mais de 15 tipos de notas, né? A nota fiscal de venda, a nota fiscal a consumidor, nota fiscal de energia elétrica, nota fiscal de aluguel, tudo. Frete, o Uhum. conhecimento de transporte. Então, ali tem mais de 15 tipos de documentos fiscais. Beleza. Aí eu tenho que me concentrar, saber qual é o que eu vou fazer, né? Primeiro, tudo bem. Aí tu me pergunta, tu precisa ter um sistema próprio ou não? Olha, primeiro eu vou te dizer o que, depois eu te digo, eu te dou a resposta. Primeiro, se tu fizer por um sistema gratuito, por exemplo, do governo, né? Tem Sebrae, tem algumas entidades aí que fornecem, né, um sistema gratuito. Eu optei por aquele sistema. Mas o governo, pode ser que daqui a pouco, a gente não sabe a instabilidade, né? Pode ser que ele resolva descontinuar a atualização da reforma tributária. E aí o contribuinte vai deixar de faturar no dia seguinte, porque foi descontinuado aquela situação, não está fechando porque esse campo aqui está dando erro. E não tem para quem tu vai a recorrer, né, para perguntar o que fazer. Então, o meu conselho é: tenha um sistema próprio. Se tu tiver um sistema próprio, tu tem a quem recorrer, né? Isso aqui deu um erro, o que que eu faço, tal, tu faz. E quem está te vendendo o sistema, então, obrigatoriamente tem que estar sempre em dia atualizado a legislação 100%, né, dentro dos parâmetros que está no sistema. E, Ana, a gente já tem, desculpa, Felipe, de te interromper, uma situação que já causa um pouco de estresse nos escritórios hoje, com certeza lá na Lide também. O que acontece, né? Muita gente opta pelo gratuito. E tem coisas simples, por exemplo, numa emissão de nota, a gente sabe que tem diversos níveis de empresário. A gente tem hoje muitas pessoas que têm dificuldade com tecnologia, né? Então a pessoa vai emitir a nota fiscal lá pelo sistema do Sebrae, e ela tá com o Java desatualizado, ela não tem um Adobe, tu entende? Então ela vai tentar emitir e não consegue. E daí ela vem para o escritório, querendo que o escritório faça esse serviço. Mas hoje a obrigação do contador qual é? Né? Ele pode ter um serviço de emissão de nota fiscal? Pode, mas é um serviço à parte que alguns escritórios vão oferecer, né, para o seu cliente. Mas, por exemplo, o contador ele tem que dar o quê? O CFOP, o NCM, a Class Tribal, ele tem que dar todas as instruções de como emitir aquela nota. Mas a obrigação de emitir uma nota do sistema é de um programador. Se a empresa não tem esse programador, por alguns momentos, né, em algum momento o contador pode também não ter esse conhecimento. Por exemplo, essa semana eu tive um cliente que ele queria que nós entrássemos no sistema dele, que era um sistema, e a gente fizesse uma nota de devolução lá por dentro do sistema. Mas eu tenho 100 sistemas de TI, de emissão de nota fiscal diferente. Eu vou ter que fazer o treinamento em todos os sistemas para emitir essa nota. Então, essa é uma questão que gera dúvida e é uma questão que quando a gente opta por não ter um sistema de emissor de nota fiscal, em algum momento eu posso ter uma dificuldade de emitir a nota. Sim. E essa obrigação não é do contador de emitir minha nota, a obrigação do contador é ele trazer todos os elementos fiscais, né, e jurídicos para que a minha nota esteja adequada. Mas a emissão da nota fiscal é de obrigação do contribuinte, do Departamento Fiscal do contribuinte. Por muitas vezes a gente tem esse serviço no escritório e a gente tenta ajudar o cliente. Mas eu entendo que pós-reforma, essa discussão e esse conflito tende a se acentuar, né? E onde o contribuinte... então, aqui fica uma dica para os contadores também, que a gente consiga comunicar, né? E a gente traga o nosso cliente até onde que vai a nossa obrigação. Porque não adianta a gente se comprometer como tudo também, e no momento ali na frente pode ser que ele tenha um problema no XML. A gente não consegue ter esse entendimento lá, e na hora de fazer a apuração assistida pode dar problema, né? É verdade. Então, mais uma vez a gente mostra que a reforma tributária obriga os empresários
a serem melhores, a buscar Uhum. conhecimento, né, a melhorar os seus processos e possuírem parceiros e ferramentas que auxiliem essa Exatamente. transição, né? Acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro para quem está assistindo, que Isso. são situações que provavelmente logo ali na frente tendem a dar problema, né? É verdade. E a chance de dar erro é gigante, É. porque já a parte da inclusão do Class Trib referente à reforma tributária já é uma lista gigante de códigos e informações que se vai. E no sistema manual da nota avulsa do Cefaz, por exemplo, se você não marca, ele passa. E aí vai ficar sem. E aí é um erro E é fatal. um erro. Uhum. E Então, já que a gente começou a falar de erro, ia conectar justamente nessa questão, assim, a gente questionou também, né, alguns associados, qual que eram as dúvidas que vinha, e o pessoal questionou assim, o que são esses erros, né? Quais os tipos de erro que podem acontecer? Eu tenho que permissão de correção desses erros no sistema? Que tipo de correção é possível fazer nesses documentos fiscais? bom, primeiro assim, que nem a Lid falou, a nota fiscal, ela tem que ter todos os seus códigos direitinho, que de repente nós falamos de Class Trib, você ficou pensando o que é isso, né? Isso aí. Sopa de Não só letrinha. eu, né? Muita gente que tá assistindo não é da nossa Não é, né? rotina aí. Então, só para dar uma pincelada, como se diz, na legislação atual, a gente tem lá 2 códigos importantíssimos, né, para fazer a nota fiscal, que é o CST, e o CST tem 2 tabelas, tabela A e tabela B. São 3 números com essas 2 tabelas. Agora, com a reforma tributária, como se fosse 2 tabelas, mas é uma independente da outra, nós vamos continuar tendo CST, só que com números diferentes e quantidade de números diferentes para completar o código. E, além disso, ter o tal do C-Class Trib, que é o código da classificação fiscal. E isso é importantíssimo, porque hoje no ICMS a gente tem que colocar qual é a base legal pela qual eu fiz aquela nota. Lá, esse tal de C-Class Trib, que é o código da classificação fiscal, ele traz o código e já traz também a base legal daquele código. Então, vejam, se eu não coloquei esse código correto, a minha nota está inidônea. Não está correta, né? Beleza. Bom, então, acho que nessa situação aí. Agora, como corrigir uma nota? É isso que tu falou, né? Isso. Uhum. Primeiro, quando a gente está emitindo a nota eletrônica, ela vai acusar algum erro lá, já de momento, tu já vai perceber o erro ali, tu já vai conseguir, talvez, né, já, se teu sistema está preparado e tal, tu já consegue detectar o que foi que tu deixou de preencher ali, tudo bem. Fora disso, ainda existe, vai continuar existindo a chamada carta de correção eletrônica, né? Que eu sempre digo para os meus alunos, particularmente, eu sou contra a carta de correção, mas ela existe, está aí para ser usada, e agora com a reforma tributária, eu já não digo mais que sou contra, porque é uma ferramenta que está disponível, mas a carta de correção, ela não diz o que tu pode corrigir, ela diz o que tu não pode corrigir. Tu não pode corrigir os dados cadastrais do destinatário, do emitente, tu não pode corrigir os valores, né? Tu não pode corrigir a data, tu não pode. Então, isso ela fala. Aí, o que pode? Aquilo que não está na proibição. Por exemplo, eu ainda posso corrigir através de carta de correção, uma que é muito famosa, que é o tal do transportador, que todo mundo tem que fazer Uhum. carta de correção para o transportador, né? Porque chama um, vem o outro, enfim, tal. Então, ainda existe um C-Class Trib, não está na proibição, mas se eu errei esse tal da C-Class Trib, talvez a minha tributação vá sair errada. E se a tributação saiu errado, eu já não posso mais fazer uma carta de correção. Então, existe ainda a carta de correção, existe a forma de corrigir o documento, como antes existia também. Porque hoje também a gente pode corrigir tudo aquilo que não está na proibição da carta de correção, que está num ajuste nacional. Uhum. E sobre prazos, né? A gente até tá falando um pouquinho assim, tem um prazo para mim fazer a correção, isso está determinado? Não tem prazo estabelecido, né? Não, para Não isso tem. não. Só que não tem prazo estabelecido. Mas o que eu falo hoje e o que eu vou falar na reforma tributária. O que eu falo hoje? Se tu emitiu uma nota fiscal errada, né?
Por exemplo, eu posso corrigir aquilo que não está na proibição. Então, vamos supor que hoje um CFOP, um exemplo que eu estou dando, né? Talvez não seja esse o motivo, mas é um exemplo. O CFOP não está na proibição, entende? Então, eu posso corrigir com uma carta de correção eletrônica, beleza. Só que eu fiz aquela nota e ela está aqui, já o caminhão esperando, já levou. E vamos que lá o fisco pega no trânsito. E aí, eu tenho que dizer para o fisco, espera um pouquinho que eu vou fazer uma carta de correção, né? Então, claro, agora, depois que chegou no destino, aí o destinatário percebeu que está faltando aquela informação, que aquela informação está incorreta, seria outro CFOP e não aquele. Aí a carta de correção está 100% válida, porque já passou do olho do fisco no trânsito, né? Então, tudo certo. E aí agora com a reforma tributária, que nós temos que estar corrigindo documento por documento, que é, né, a nossa principal situação, é a nota fiscal, eu acredito que tu não vai passar 2, 3 dias sem perceber que tem um erro naquela nota. Mas não tem ainda prazo definido, não tem, né? Uma carta de correção tá aí para te usar. Para usar. E incide algum tipo de multa essa questão do erro, alguma coisa nesse sentido? Jesus. Então, tu tá falando de erro ou tu tá falando de cancelamento se eu errar? Ou cancelamento errado, mas enfim, Os tem multa estornos. em algum momento aí dessa história? Tem. Tem multa, sempre tem multa. Sempre tem. Tu quer o quê, né? Eu tenho que arrecadar dinheiro pro governo, né? Então, a multa, vamos falar pela multa. Porque esse erro de carta de correção, e a carta de correção está regulamentada, não tem problema nenhum. Não tem previsão, assim, de multa e tal, né? E claro, aquilo que está proibido na carta de correção, tu não vai fazer, né? Então tá. Agora eu errei. Tá, não tem o que fazer e tal, vou cancelar a nota. Aí eu cancelei uma hoje. Aí amanhã eu cancelei outra. E depois da manhã eu cancelei outra. Tudo bem, cancelei dentro do prazo? Tá dentro do prazo, mas mesmo assim tu tá cancelando demais. Agora, a legislação fala assim: se tu cancelar fora do prazo ou depois que o fato gerador ocorreu ou o pagamento já foi feito, aí tu não pode mais. Se tu cancelar dentro dessas situações, tu vai ter uma multa de 66% sobre o valor do imposto da nota fiscal. Então faz a conta. Se a minha nota era de 10 mil, quanto que dá 66%? 6.600, se a minha matemática funciona. Então, nós temos que observar, nós temos que ter muito cuidado com os cancelamentos. Qual que é o prazo que eu posso cancelar? Pois é, hoje, o que acontece? Nós temos um convênio, um ajuste, ali não lembro se é um convênio ou um ajuste, a nível nacional, e fala que o cancelamento de notas é 24 horas. Mas os estados abriram esse tempo. Aí, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul dá 7 dias. 7 dias, né? isso. Agora, os estados não vão ter autonomia para isso. Eu acredito que nós vamos ter que seguir as regras a nível nacional, que é 24 horas. Então, passou 24 horas, uma multa em cima daquele valor do imposto que eu estou cancelando. Sim, aí você pensa, saiu a mercadoria, saiu a nota fiscal, passou pelo posto fiscal, tá errado o valor. Não tem mais, tá Não. errado o valor. Não tem mais. Vai ter que fazer um outro documento de estorno, um outro movimento para poder estornar o valor e corrigir, refazer essa nota de outro jeito, né? Isso mesmo, Alice. Não se corrige mais, né? Não se cancela mais. Não se cancela, exatamente. Não é cancelada, né? Uhum. Tu vai ter que fazer outra nota. Então, o que acontece com a reforma tributária? Depois que passou o prazo ali, é tudo com outro documento fiscal. Tudo com nota fiscal. Aquela nota fiscal que a gente acabou de falar lá. Uma nota fiscal de débito, uma nota fiscal de crédito, para ajustar. Mas hoje, Ana, nós já temos nota fiscal de complemento, por exemplo, e tal. As notas fiscais que nós temos hoje, elas permanecem junto com a legislação atual, que vai até 32. E nós temos uma nova legislação aqui para ser cumprida que não se misturam. Né? Eu sempre digo, é 2 sistemas paralelos que alimentam o mesmo XML, o mesmo documento fiscal. É verdade.
até não sei se eu falo da base de cálculo também, né? Nós temos, por exemplo, agora já em janeiro de 2027, nós vamos fazer uma nota fiscal. Nesta nota fiscal, nós vamos ter ICMS, CBS. Vamos fazer de conta que o meu produto é R$1.000. Esse R$1.000 vai ter ICMS por dentro. Só não vai mais ter PIS e COFINS, porque eu já tirei 31 de dezembro. Mas o ICMS vai estar por dentro ainda desse R$1.000. Mas eu tenho CBS também. E a CBS não quer ICMS por dentro. Como que eu tenho que fazer? Eu vou ter duas bases de cálculo dentro do XML. A base de cálculo do ICMS, que ele está por dentro dele mesmo, que é R$1.000. E a base de cálculo da CBS, que vamos supor, é R$1.000, é 17%. Então, eu vou tirar os 17% de dentro do 1.000, vamos fazer, vai dar 830. 830 é a base da CBS. Então, nós vamos ter duas bases de cálculo dentro da mesma nota fiscal e diferentes ainda também. Aí eu quero ver nós fazer custos, fazer programação. Isso de venda. Por isso que Preço de precisa de um venda. sistema. Precisa Né? de um Não tem sistema. como fazer manual tudo E isso. como o imposto vai ser para o destino, eu tenho que saber também qual que é a alíquota no destino. Eu estou vendendo para um estado X, para um município dentro daquele estado. Eu tenho que saber qual que é a alíquota daquele estado, qual que é a alíquota daquele município. E eu tenho que precificar, porque não é mais... Hoje, quando a gente vai fazer o preço da mercadoria, nós já embutimos ICMS, PIS, COFINS, e depois o empresário, muitas vezes, né? Ele recebe, se ele fez uma nota fiscal de R$10.000, ele gasta os R$10.000 e quando a Lídia e o Vini mandam o boletim lá para pagar, o boletinho do DARF, eles ficam apavorados. De onde que saiu tanto imposto, gente? Porque eles não enxergam o imposto e tá certo, eles não é pecado, porque eles não sabem que tá tudo embutido ali dentro. Claro, sabe, mas vamos supor assim, não tem a noção do que o imposto que eu já tenho que pagar. Depois não, o imposto é por fora. Então ele sabe quanto que ele vai receber, ele sabe quanto de imposto ele tem que pagar. Né? Não sei se eu me estendi demais aqui, mas Não, Ficou perfeito, claro. porque eu acho que esses exemplos ajudam a gente, digamos assim, trazer uma informação mais completa, né? Para quem está nos assistindo, enfim, e toda essa questão. Então, se a gente pegasse um resuminho do nosso podcast aqui como um todo sobre nota fiscal, então o nosso espectador tem que ficar atento. Bom, depois a Lídia também complementa lá, né? Perfeito. Sim. Então, primeira coisa, nota fiscal tem que estar com todos os dados preenchidos corretamente. E nós temos, que nem quem não está no Simples, está tendo esse tempo de teste, que é 2026, né? Então, tem que estar lá. O espaço, claro, já estão trabalhando com o IBS, CBS, mesmo com aquelas alíquotas reduzidas, que é só para teste, mas tem que estar lá também no XML o tag do imposto seletivo, que nós não falamos dele, né? Porque ele é um imposto que veio para... como é que eu dizer, para selecionar o que é prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então, quem trabalhar com esses produtos ou fizer um serviço que tenha esse imposto seletivo, vai ter que também, aliás, não precisa nem ele estar trabalhando com isso, ele também tem que ter esse espaço dentro do XML para o imposto seletivo também. Então, isso é fundamental. E ele tem que ter esses códigos, como a colega que falou, que é o CST, o C-Clastrib, isso já tem que estar cadastrado lá certinho. E entre outras informações, né, que a legislação está trazendo, que cada um sabe do seu segmento, e a gente tem que colocar, porque tem também... Vamos lá, né? Vamos lá, né, Lídia? Sim. Mas também nós temos na reforma tributária alíquotas reduzidas. E isso não existia no ICMS. No ICMS nós tinha base de cálculo reduzida. E agora, na reforma tributária, isso não existe mais. Nós vamos ter alíquota reduzida. E aquele contribuinte que trabalhar com aquele produto, com aquele serviço, enfim, que tiver uma alíquota reduzida, já tem que estar implantado lá dentro do XML também o percentual de redução que vai ter também. Ah, mas agora esse ano o teste aqui é 0,1, 0,9 e deu. Não, se eu tiver alíquota reduzida, eu tenho que reduzir no mesmo percentual o 0,1, o 0,9 também.
Isso, e nós queremos deixar para os nossos associados da Microempa, os nossos clientes, alunos, né, prof, que busquem apoio dos seus contadores. O momento de 2026 é realmente reflexão dos cadastros, de revisar as suas tabelas, revisar os seus sistemas, revisar os modelos, para que 2027 seja um ano mais tranquilo, porque o Simples Nacional, mesmo não tendo datas, a gente espera que as regras do Simples Nacional iniciem em 2027, em janeiro de 2027. Então, vamos aproveitar este tempo, mesmo não estando obrigados a colocar a casa em ordem. Colocar os Muito bem. sistemas em ordem ou contratar um sistema. Eu até fui numa palestra que a mentora falou assim: se você chamar o seu sistema e perguntar para ele, eu tô pronto para a reforma tributária, ele disser assim, não, deixa comigo, troca de sistema, porque não é momento para deixar para depois, é momento para agora. Exatamente. E até porque, assim, essa flexibilidade que o legislador vem trazendo, não é para nós dizer assim, tá, eu tenho tempo para fazer, tá tudo certo. É para nós fazer agora, já é para estar feito. Essa flexibilidade, a qualquer momento, ele pode bater o martelo e dizer a partir de amanhã. Então, Está valendo. está valendo. Então, não é para a gente ficar, saiu ali da nota técnica a data de homologação, a data de produção, então eu estou mais tranquilo. Negativo. Não. A gente tem que estar ali em dia. Felipe, depois da aula, né, que a gente teve a oportunidade de Uhum. obter com a prof. Ana hoje, né? Obrigada. Eu refaço uma pergunta para você que está assistindo. Você vai precisar de sistema de emissão de nota fiscal ou não? Agora a gente refaz essa pergunta e tu mesmo pode repetir para nós. Eu acho que os contribuintes precisarão de sistema ou não. Eu acho que foi muito válido justamente por isso, porque eu acho que as perguntas que a gente trouxe aqui, que eram inicialmente uma incógnita, agora se afirmam todas como positiva. Tudo é sim. Tudo Sim, vai ter assim. multa. Sim, tem prazo. Sim, precisa de Sim. sistema. Sim, precisa se adequar, né? Sim. Sim. Mas também a gente não pode também levar pro lado de todo mundo se apavorar, né? Não. Eu acredito que a Receita está se mostrando também um pouco aberta, mesmo a partir de janeiro do ano que vem, que seria o período de multas, que me parece, né, escutando aí os auditores da Receita, que vai ter um prazo. Eu acredito que a Receita vai entender que tem uma transição acontecendo, né? E a gente vai ter um período extra de testes e período extra sem multas. O que a gente não pode fazer agora, tanto como contadores, como consultores e empresários, é cruzarmos os braços e a gente sempre achar que não vai acontecer, que vai trocar um governo e vai ser prorrogar. extinto. Então, pode prorrogar? Pode. Vai ter multa em janeiro já? Eu acredito que não. Mas cruzar os braços, né, e a gente ficar esperando acontecer o que não se tem certeza, também a gente não pode fazer isso, né, Felipe? Então, é tempo sim de se adequar, é tempo sim de rever parceiros, é tempo de entender, né, a nossa operação, rever todo o nosso sistema e a gente estar apto quanto antes para não estarmos, né, vulneráveis a possíveis multas quando elas começarem a acontecer, né? Exatamente. Acho Até, que esse é o que nós temos Isso que aí. fazer agora, né? Exatamente. Até para confirmar isso que o Vini falou, não é situação de nós nos apavorarmos, não, porque a gente já houve várias mudanças em ICMS e tal, e a gente conseguiu, né, como é que diz, colocar tudo em prática e tal. Então não é pavor, nós estamos querendo, né, talvez transmitir, então, a realidade, né, nós temos que estar preparado. Que nem o Vini falou, ele já vai sair multando? Não, até porque assim, e também nós não vamos ficar, né, esperando até quando ele vai multar. Não, porque assim, nós temos que estar preparados. E aí assim, ó, por exemplo, nós tínhamos uma data, 90 dias após o regulamento. Então, o regulamento saiu lá do IBS e da CBS, dia 30 de abril. O prazo era agora 13 de agosto. Então, a partir de agosto, nós ia ser autuado se não tivesse tudo certinho dentro do documento fiscal do XML. O que o fisco fez? Ele flexibilizou isso aí. Ele tirou o 13 de agosto, passou lá para... claro, tem alguns documentos que têm prazo para estar pronto, uns é em 1º de setembro, que nem eu falei, tem mais de 15 tipos de documentos, né? Mas a maioria é para janeiro.
né? Tipo as nossas notas mais comuns, que é a nota fiscal de venda, a nota fiscal ao consumidor ali, é para janeiro. Mas então, houve flexibilização do fisco, porque ele não quer te multar. E mesmo quando dizia que era lá em 3 de agosto, ele já tinha previsto mais 60 dias para o contribuinte ainda justificar caso acontecesse algum erro. Então, eu entendo assim, ó, todo mundo tem aquele receio de fisco, mas o fisco, ele está flexibilizando para que a gente possa estar se adequando. Então, é nosso momento de nós aproveitar essa flexibilização e deixar tudo em dia, e não esperar para ser multado, porque a multa é uma consequência que sempre houve, mas se nós estiver adequados, se nós estiver dentro das regras, dentro da legislação, nós não precisamos ter medo de multa. Eu acredito que é mais esse intuito de se informar, de pesquisar, de entender como as coisas funcionam e se adequar, né? Não ter esse medo de tipo assim, não, agora tudo e qualquer coisa vai ter multa, tudo e Não. qualquer coisa vai ser. Não, eu acho que é compreender, eu acho que tá próximo de pessoas que possam te auxiliar ou tá buscando a informação, como é o caso do podcast, né? Vini, pra gente encerrar, então, deixei um recado pro pessoal que tá nos assistindo, né? Acompanhar aí os movimentos da Microemp e também todo esse trabalho que a gente tem feito de aproximar esses empresários à realidade do que a reforma tributária tá trazendo aí pra gente. Bom, primeiro aí parabenizar a Microempa, né? Parabenizar o Léo, que está aqui com a gente, nosso coordenador, o Felipe, mega nosso diretor de comunicação, e a todos os envolvidos da gente trazer essa informação assertiva, né? A gente trazer realmente conteúdo que agregue para o nosso associado. Eu vou dar uma dica para o nosso associado agora. Você que vai estar ouvindo, né, ou vendo o nosso podcast, se você ficou com muita dúvida, né, referente à nota fiscal, comenta aí embaixo, eu quero um treinamento da Prof. Ana. E daí a gente larga aí essa demanda lá pro Léo e nós vamos organizar isso para você. Mas então tem que ter bastante comentário para a gente fazer esse movimento, né, Prof? Isso eu aí, sou a favor, eu estou querendo esse treinamento. E eu estou à disposição, sendo para a gente passar a informação, aquilo que a gente conseguiu assimilar e conseguir passar para o profissional que está aí querendo, de repente, saber mais, eu estou à disposição. Então, vou aguardar o Vini me chamar e o Felipe aí, né, Lídia? Lídia, obrigado também. Obrigada a vocês. Também falando um pouco da Microempa, nós temos um projeto de ter um canal, acho que a gente já falou, para a reforma tributária, então, para trazer as dúvidas, para estar auxiliando o associado da Microempa para justamente é um tema muito denso, muito complexo, então nós estamos aí à disposição. Eu acho que fica esse convite para quem não conhece ainda a Microempa, não é associado à Microempa, participar efetivamente dessa proximidade com a entidade. Porque aqui é só um exemplo, a gente está falando de um tema específico, está trazendo para a mesa debater isso para simplificar o entendimento para as pessoas sobre isso, mas a Microempa tem uma série de benefícios e que a proximidade, né, de estar com outros empresários que vivem a mesma realidade, têm os mesmos desafios, muitas vezes eu posso contribuir com o meu conhecimento e levo também conhecimento, então esse network é riquíssimo. Então fica o convite, esteja associado a entidades como a Microempa, porque tu pode ter certeza que os retornos eles vêm a curto, médio e longo prazo para quem está ali junto com a gente. Então, agradecer a audiência mais uma vez por ter estado conosco nesse episódio e fica aí o convite, como o Vinícius disse, compartilhe esses episódios, compartilhe esse conhecimento para outras pessoas acompanhar também. Siga as nossas redes sociais, acesse o nosso site e acompanhe, assim como esse movimento do podcast, as palestras, os eventos que estão acontecendo, as oportunidades que estão rolando por lá, que lá a gente sempre atualiza. Obrigado mais uma vez e até o próximo podcast da Microempa. Obrigado, pessoal. Até. Obrigada.